Graça e paz, irmãos. Amém? Muito bom estarmos na presença do Senhor, né? Enquanto nós louvávamos ali, né? Tu és bom, Rei do meu coração, né? Aí veio no meu coração assim, tipo, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? O cenário que nós estamos vivendo é tenso. Deixa a gente assim, parece que em estado de alerta, ansioso um pouco, né? E aí a gente acreditar que o Senhor é bom faz a gente descansar. Porque quando a gente acredita no contrário, tipo assim, o que será que vai acontecer? Meu Deus, o que vai ser de nós? Misericórdia. É como se a gente não acreditasse que o Senhor é bom. E Ele é. Ele é bom, Ele está cuidando da gente. Ele é bom. Amém? Guarde isso no seu coração. O Senhor é bom e Ele está cuidando do seu povo, da sua igreja. Nada sai do controle do Senhor. Ele reina absoluto, né? Nós louvamos isso também. O seu reino subsiste para sempre. Ele reina sobre o universo, né? Governa sobre o universo. Então, Ele está no controle de todas as coisas e Ele guarda a sua igreja, a sua amada igreja. Aleluias. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 1. Vamos ler do verso 3 ao verso 7. Primeira epístola de João, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. Meu tempo de adolescente, a gente fazia uma brincadeira chamada agilidade bíblica. Quem abria a primeira passagem que o professor da escola dominical pedia, ganhava um ponto. Né? A gente sabia decorar a sequência dos livros da Bíblia. Hoje em dia, a tecnologia tem facilitado a gente perder um pouco desse time, né? Porque agora é só abrir no celular, abrir no telão. Mas a gente precisa, como é que diz a palavra, né? O apóstolo Paulo fala para Timóteo, maneja bem a palavra da verdade, né? A espada do Espírito. Amém, amados? Vamos ler? Diz assim: proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão. Diga comigo, comunhão. Comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Verso 4. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Aleluia. Irmãos, neste texto a gente vê a palavra comunhão, né, que eu pedi para vocês repetirem 4 vezes. Comunhão. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã. Mas o que seria comunhão? Comunhão quer dizer ter coisas em comum. Comunhão, ter coisas em comum. É um nível de relacionamento que faz bem ao coração e nos completa. Nós não fomos feitos para vivermos isolados. O ser humano é um ser relacional. Deus nos fez para relacionamentos. Primeiro, relacionamento com Ele. E segundo, relacionamento uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros. O dicionário diz que é sintonia de sentimentos. Olha que bonito. Sintonia de sentimentos, modo de pensar, agir ou sentir. Identificação. Isso quer dizer comunhão. Então, comunhão, ela sempre gera uma semelhança. Quando a gente vive muito com uma pessoa, a gente se parece com essa pessoa, né? Os discípulos de Jesus, eles foram reconhecidos, né, por eles serem parecidos com Jesus. E aí eles foram chamados de pequenos cristos, né? Cristãos. Então, a comunhão, ela gera semelhança. E enquanto igreja de Cristo, nós devemos exercer comunhão com quem? Falei ali que com o Pai, com Deus, com o Senhor e com os irmãos. E o verso 3, ele fala que a comunhão é com o Pai, o seu Filho. E o verso 7 fala uns com os outros. Às vezes, podemos até pensar que ter comunhão com o Senhor
é mais fácil do que ter comunhão uns com os outros, é ou não é? Ah, Deus é perfeito, é maravilhoso, é fácil de amá-lo, né? A gente ama porque Ele é maravilhoso. Mas e aí? Os outros? E a comunhão uns com os outros? Aquele irmão que nos desafia, né? Aquele irmão que tem um temperamento diferente do nosso, que tem uma postura diferente da nossa. Mas o Senhor mesmo diz, né? O Senhor Jesus diz que nisso saberão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O selo, a marca da igreja é o amor de Cristo sendo transmitido através de nós. E como? Só amando ao Senhor? Não. Amando uns aos outros. Comunhão uns com os outros. Então, pode até parecer que é mais fácil, e é um desafio amar as outras pessoas, e às vezes até amar pessoas que a gente se identifica é uma coisa, mas amar as pessoas que pensam diferente, que têm uma postura diferente, será que precisa amar mesmo? O Senhor Jesus disse que é preciso amar sim, todos. Essa é a nossa marca, é preciso amar. Então, sozinho nessa empreitada, nessa luta de amar, de ter comunhão com os irmãos, a gente não consegue. É muito difícil. Pode ver que no mundo as pessoas elas se reúnem em grupos por identificação ou interesse. Então, tem grupos de interesse ou tem grupos de identificação. Na igreja, nós precisamos amar aqueles que pensam diferente, que têm interesse diferente, mas que caminham para o mesmo rumo, que é o céu. Então, nós precisamos amar a todos, mesmo aqueles que não batem com aquilo que a gente, às vezes, entende. E quem pode fazer isso em nós? Nos ajudar a amar as pessoas e até mesmo aqueles que têm um pensamento totalmente contrário ao que nós temos. Só o Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas. Assim como o perdão, a gente tem uma disposição para perdoar, e é o Espírito Santo que completa essa obra dentro do nosso coração, quando a gente se dispõe a perdoar. A comunhão, o amor com os irmãos, também é o Espírito Santo que nos ajuda a termos esta graça de amarmos os nossos irmãos. E nós precisamos dele nas nossas vidas. Então, a comunhão com o nosso irmão, por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. A igreja do Senhor. Então, nós vamos falar desses dois pontos, amar e ter comunhão uns com os outros, e depois nós vamos falar da comunhão com o Senhor. O corpo de Cristo é a igreja, e Cristo é o cabeça da igreja. Na Bíblia, a igreja é chamada de corpo de Cristo para explicar a nossa união com Cristo e uns com os outros. Assim como todas as partes do corpo estão ligadas e trabalham juntas, os cristãos devem trabalhar unidos para a obra de Deus, para o crescimento do reino do Senhor, né? E aí a gente abre mão das nossas vontades, abre mão do nosso eu, para fazer com que Cristo reine na nossa vida. E para o corpo funcionar bem, precisa estar em comunhão. Vamos ler o que Paulo diz no capítulo 4 de Efésios, gostaria que fosse colocado no telão, a partir do verso 1. Efésios capítulo 4, verso 1 diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Que vocação é essa? De sermos igreja do Senhor. Verso 2. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros. Verso 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Agora o verso 15, por gentileza. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16.
Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Verso 17. Assim, digo a vocês, no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na utilidade dos seus pensamentos. Agora o verso 30, por gentileza. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? A palavra já é autoexplicativa, né? Ela se explica por si só. Primeiro, não devemos viver como vivem as pessoas que não têm a Cristo, que não têm a luz do Evangelho, que vão guiadas pelos seus próprios pensamentos, e a ira cresce no coração por serem dirigidas pelos seus pensamentos. Não, nós temos o Espírito de Deus para nos guiar, e nós devemos agir conforme o Espírito Santo nos dirige para agirmos. Não devemos deixar que o pecado domine a nossa vida. Quais os pecados que ele cita aqui? A amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, toda maldade, todo tipo de maldade, a gente deve se livrar destas coisas. Não devemos aceitar isso como uma coisa natural. Eu estou indignado, não aguento mais, não suporto, tenho ódio. O pastor Jung Chu, no livro A Quarta Dimensão, quem já leu o livro A Quarta Dimensão? Vale muito a pena ler, inclusive tem até no YouTube, tem mensagem dele que fala do livro todo, vale muito a pena. Ontem mesmo eu estava revendo a mensagem sobre o poder da imaginação, né? Dos pensamentos, né? Da criação. Então, vale muito a pena, é maravilhoso o livro, e ele vai falar, no último capítulo do livro, ele vai falar sobre 4 pecados, que ele diz que nós devemos vencer se quisermos fluir no Espírito Santo. Porque se tem uma coisa que impede, que obstrui o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, é o pecado. É isso, o pecado. E às vezes a gente jura que não tem pecado. Não, eu não tenho, sou lavado no sangue de Jesus. Fala, irmão, você orou por fulano? Não consigo nem citar esse nome. Meu nome nem consigo falar nas minhas orações. Quem dizer, interceder por essa pessoa. Não sei se já veio alguém aí na sua mente, né? Alguém, de repente, que está em evidência, em eminência aí, né? Será que temos orado, temos colocado diante de Deus para a salvação, para a transformação? Ou será que a gente não tem conseguido fluir no Espírito por causa de alguma ira, indignação, fúria, raiva, ou alguma coisa procedente dos nossos pensamentos e da nossa carne? Então, o pastor ele vai dizer para a gente se livrar de 4 pecados. E o primeiro pecado que ele cita é o pecado do ódio. Lá em Mateus, capítulo 5, verso 43 e 44, diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era a lei. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aleluia. É um desafio, isso é ser igreja, isso é ser corpo de Cristo. Isso é ser, o que ele diz? Para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Às vezes a gente é muito justiceiro, né? Não, isso eu vou fazer justiça, eu vou agir, a coisa tem que acontecer com as nossas próprias mãos. E o que o Senhor nos manda é amar, é orar, interceder, é bendizer ao invés de maldizer. Meu Deus, que desafio para os nossos dias.
O segundo pecado que o pastor Jung Chu vai falar no livro, é o pecado do medo. Medo. O medo nos paralisa. O medo faz com que a igreja fique tímida. Isso não procede de Deus. Salmos 34:4 diz: busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. Como que eu vou vencer o medo? O medo, ele é uma emoção. Uma emoção, e como toda emoção, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai falar disso. Toda a emoção é resultado do nosso pensamento. Não é a situação que gera a emoção. Ah, eu estou com medo porque está acontecendo isso, isso, isso. Não, não é a situação. É o que eu penso a respeito da situação. Então, o modelo cognitivo ele vai dizer que existe uma situação, eu penso a respeito daquela situação, ou seja, eu tenho uma interpretação dessa situação, e a partir dessa interpretação é que eu sinto alguma coisa. Então, se você está sentindo alguma coisa, seja qual for a emoção que você sente, não atribua isso à situação. É porque me fizeram isso, é porque me falaram isso, porque não é verdade. Diante da mesma situação, pessoas podem sentir emoções totalmente diferentes, porque não é a situação que gera a emoção, é o que eu penso, é a interpretação que eu tenho da situação. Então, o meu pensamento, ele precisa ser comandado pelo Espírito Santo. Quando eu deixo o meu pensamento, a minha alma, no agir do Espírito Santo, as minhas emoções vão ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, o medo, ele é resultado do que eu estou pensando. Se eu estou com medo, de repente, é porque eu não estou confiando no que nós citamos aqui no início da mensagem, na bondade de Deus. Nossa vida não deve ser guiada por vista, pelo que nós vemos, mas ela deve ser guiada pela fé. Fé. Não andamos por vista, mas por fé. E se nós tiramos os nossos pensamentos e colocamos ali os pensamentos do que o Senhor tem para nós, aí o nosso medo vai diminuir. Veja que o salmista, ele fala que o que ele fez para vencer os temores? Salmo 34:4. Busquei o Senhor. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Como que nós podemos vencer os nossos temores? Substituindo os nossos pensamentos pelo Senhor. E como que nós vamos fazer isso? Buscando a Ele. Sem buscar a face dEle, como que os nossos pensamentos serão substituídos pelo dEle, se a gente não o busca? Então, é buscando. Ali está a resposta. Busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Uma igreja valente, que caminha, que avança em direção ao propósito divino, ela busca ao Senhor. Busca junto, busca na intimidade. Aquele livro, quantos já leram aquele livro do Ramesh? O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Maravilhoso. Indico. E assim, a gente comprou para tarde e noite da bênção algumas unidades, ainda deve ter uns 4 lá em casa, se alguém quiser. Indico. Maravilhoso, maravilhoso. E ele vai falar que, sim, existe claro, a questão da intimidade com Deus, de você no seu quarto secreto, maravilhoso. Mas também existe o poder da unidade, a igreja clamando, unida. Esse irmão escreveu esse livro, eu não olhei lá a publicação, mas não é de agora. E o que nós temos visto na igreja brasileira? A igreja unida, clamando por um propósito em comum. Há poder na unidade. A gente precisa se unir nos propósitos pelos quais o Senhor tem nos guiado. Para entendermos qual o propósito do Senhor, a gente precisa buscar a Ele. Aí, o terceiro pecado. Então, o primeiro pecado é o ódio. Não deve existir. A gente deve amar até mesmo os nossos inimigos. E como que a gente vai fazer isso? Simone, é impossível. Pela ação do Espírito Santo. Sozinho nós não conseguimos. Segundo, o medo. A gente buscando a face do Senhor, Ele nos dá graça para nos livrar de todos os nossos temores. E terceiro, a inferioridade. Ué, inferioridade?
No livro A Quarta Dimensão, ele cita em cada um desses pecados um testemunho de pessoas, né, que ele acompanhou, que ele aconselhou, é maravilhoso. Nesta unidade, por que o complexo de inferioridade é tão perigoso? Porque você fica preso ao que as pessoas pensam. E aí não quer agradar ao Senhor, né? Tem mais dificuldade de agradar ao Senhor, porque o que o Senhor pensa de mim não é o que as pessoas pensam de mim. O Senhor fala que eu sou filho, que eu sou amado, que eu sou a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, mas as pessoas, eu não sei, eu acho que não acreditam muito em mim. E aí se diminui o complexo de inferioridade. Eu costumo falar que não é bom a gente fazer comparação. Claro que não é. Por quê? Porque a gente vai se achar demais, não, eu sou melhor, eu consigo. Ou a gente vai se achar menos. Eu não consigo, fulano consegue, eu não consigo. Não, esquece isso, sem comparação. Nós fomos feitos exclusivos. Nosso DNA não existe outro igual. O Senhor fez a gente com exclusividade. E Ele colocou em cada um de nós qualidades. Ele colocou em cada um de nós dons para ser usado no seu reino. Né? Se a gente for ver lá a passagem que fala sobre o corpo de Cristo, que nós lemos lá no início, ali no meio, vai falar que cada um, o Senhor deu um talento, um dom para ser usado na sua obra como parte do corpo de Cristo. Então, nada de comparação. E não deixa Satanás ficar soprando na sua mente que você não pode, que você não consegue. A gente não consegue mesmo, mas pela ação do Senhor na nossa vida e pela capacidade que vem do Espírito Santo, Ele faz fluir o que tem que fluir da nossa vida. A gente tem que estar na dependência dele, reconhecer as nossas qualidades, reconhecer as nossas limitações e deixar o Espírito Santo fluir através das nossas vidas. Então, nada de complexo de inferioridade. Lute contra isso, irmãos. Uma outra coisa que vem e acaba interferindo nos nossos pensamentos são as nossas crenças, né? Agora está muito comum se ouvir falar em crenças limitantes, né? Aquilo que às vezes a gente ouviu durante a infância toda. Você é desastrado, você não consegue, você é desorganizado, você não vai dar em nada. E aquilo ali vai criando uma crença na pessoa, depois cresce a um adulto inseguro, acha que não consegue, porque foi colocado uma raiz nele, lá na base de que ele não era capaz, muita crítica, muita cobrança às vezes. Não, você tem que fazer, mas tem que fazer bem feito, não aceito fazer assim, você errou, tirou nota baixa. Então, muita cobrança, mas para isso a gente precisa identificar qual é a crença. Estou falando aqui da crença que traz esse complexo de inferioridade. E não deixar que essa crença venha falar mais alto no teu coração do que o que a palavra de Deus, o que o próprio Senhor fala a teu respeito. A palavra do Senhor cura. Porque se por um lado as pessoas falam, você não vai dar em nada, você não é nada, a palavra do Senhor vai dizer, você é a menina dos meus olhos. Então, substitua a cultura familiar pela cultura do céu, a cultura bíblica, o que Deus fala a teu respeito. E acredite na palavra de Deus. Amém? E o que a Bíblia fala sobre isso? Salmo 113, versos 7 e 8 diz assim, Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Estamos aqui entre príncipes. Nós somos peregrinos em terra estranha. O nosso reino é o céu. Aleluia! Lá diz a Bíblia que tem ruas de ouro, mar de cristal. A glória do Senhor ilumina toda a cidade. Nós somos desta terra. Nós somos, sim, da realeza. Coloque isso no teu coração. Você é representante desta nação santa. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Amém? Tome posse aí no seu coração, é isso que nós somos, a identidade do Senhor. Então, nada de complexo de inferioridade, vença isso para você conseguir fluir no Espírito. Outra coisa, então, o quarto pecado que o Jung Cho cita lá no livro é a culpa.
É a culpa. Quantos de nós, às vezes, perdoa o irmão, perdoa todo mundo, libera perdão para todo mundo, mas e a si mesmo? Não, na verdade, eu nem mereci estar aqui. Não, nem sei se isso aqui passa no crivo do Senhor. Sabe o que você está fazendo? Se você acha que a sua culpa não foi apagada pelo sangue de Jesus, está diminuindo o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é um perigo. Tipo, isso aqui, me sinto tão culpado, nunca vou esquecer. O que eu fiz lá atrás é imperdoável. Então, quer dizer que o sangue de Jesus não é suficiente para te tirar essa culpa? Não faça isso. Acredite, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E aí, em Salmo 32, verso 1 ao 5, vou ler aqui. Diz assim, Salmo 32, verso 1 ao 5, diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Então, não existe culpa para aquele que crê que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas aqui é um passo, né? Há uma condição. Confessar. É diferente de você, assim, não, eu não tenho pecado, não, mas não quer nem tocar no assunto, nunca abriu o coração para o Senhor, nunca falou, né? Então precisa confessar diante do Senhor o pecado. Pedir ao Espírito Santo para tirar lá do fundo, como se estivesse afundado num rio. Fala, Senhor, traz à tona aquilo que eu preciso me arrepender. Traz à tona, faz vir à superfície aquilo que eu preciso me arrepender, porque às vezes a gente vive em pecados que às vezes a gente desconsidera, que a gente considera pecadinho, porque está lá, sabe, coberto. Pede para o Espírito Santo trazer à tona para você confessar esse pecado diante de Deus, para que ele seja apagado. Quer ver? A gente é muito assim... comum, né, a gente pedir perdão, Senhor, me perdoa, eu menti, Senhor, meu Deus do céu, não era verdade aquilo, me perdoa, Senhor, me perdoa porque eu discuti com a minha filha, com o meu marido, Senhor, me perdoa porque eu senti raiva naquela hora, falei com raiva, mas e inveja? E a falta de amor? E a comiseração, que entra dentro do pecado da inferioridade? Sabe aquela pessoa que tem pena de si? Coitadinho de mim. Senhor, coitadinho de mim, eu não consigo. Por que o Senhor faz isso comigo? Eu não consigo, Senhor. Pena de si mesmo. Confesse diante de Deus, Senhor, eu estou tendo pena de mim, eu não quero ter pena de mim. Senhor, eu estou sentindo inveja, eu não quero ter inveja, tira isso de mim. Senhor, eu estou com preguiça, tira essa preguiça de mim. Confessa. Quando eu confessei os meus pecados, Ele me perdoou e tirou a minha culpa. É necessário confessar. Confessa diante de Deus, né? Dá nome aos bois. E aí o Senhor, Ele é maravilhoso e libera o perdão sobre a sua vida. Então já não reina mais a culpa, mas sim a liberdade em Cristo. Amém? Então, assim como a cabeça, né, está ligada com o corpo, com o resto do corpo, nós estamos ligados com Cristo. Precisamos que Cristo, que é o cabeça, Ele traga para nós os seus pensamentos. O apóstolo Paulo fala, Senhor, dá-me a mente de Cristo, quero ter a mente de Cristo. Nos ajuda, enquanto corpo de Cristo, ter a mente de Cristo. Para isso, então, ore, busque a Deus, peça que o Espírito Santo traga à sua mente os pecados pelos quais você precisa se arrepender. Cada um de nós temos uma fraqueza, precisamos colocar isso diante do Senhor, para que Ele nos purifique e tire toda a culpa de pecado. Amém? Por quê? Porque o pastor lá, o Jung Chug, ele vai falar também, quem não se livrar desses pecados, ficará com o canal de comunicação com o Senhor
tão entupido que Deus não terá oportunidade de fluir através deles. Não terá oportunidade de fluir através deles. Então, é necessário pedir perdão dos pecados. Ok? E Cristo é a nossa cabeça. Nós devemos ter a mente de Cristo, ser comandado por Ele, sem que esse canal seja obstruído. Colossenses capítulo 1, verso 18 diz: Ele, Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, nós como corpo de Cristo já não nos mandamos mais. Não é a minha vontade, não é os meus pensamentos, minha raivinha, não é eu. Até porque a Bíblia vai falar que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Porque às vezes a gente fala: Senhor, o Senhor agora tem que fazer. Porque eu estou muito irado, o Senhor tem que fazer. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. O que faz a mão do Senhor se movimentar? A humilhação diante dele. Se arrepender de pecado, se humilhar diante do Senhor, e a fé. Eu creio, Senhor, que Tu és bom. O mundo está desmoronando. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. A minha fé está posta em Ti, porque Tu és bom. Amém? Então, ter a mente de Cristo. Jesus teve um corpo físico, sim, e Ele se sacrificou por nós, mas não é disso que a Bíblia fala quando diz que a igreja é o corpo de Cristo. Ser o corpo de Cristo é uma metáfora sobre a nossa associação com Jesus e com nossos irmãos cristãos. A igreja é representante de Jesus na terra e cumpre as suas ordens, assim como o corpo cumpre as ordens da cabeça. Irmãos, se a cabeça não estiver viva, o corpo para de funcionar. A gente fala o coração, né? Mas a cabeça também. Eu trabalhei ali no hospital, né? No Jaime, e aí a gente fazia protocolo de morte encefálica. O protocolo, ele é feito, né, a partir de vários testes, que fica ali 24 horas fazendo teste na pessoa para ver se realmente tem alguma resposta cerebral. Se não houver resposta cerebral, do cérebro parou, apaga, mesmo que o coração esteja batendo, o pulmão respirando, o cérebro parou, não tem como manter aquela pessoa ali. Manter aquela pessoa ali é contra a lei. Você precisa fazer o protocolo e desligar os aparelhos, porque já não existe mais esperança se o cérebro apagou. No corpo de Cristo, Cristo precisa estar reinando. Cristo precisa estar vivo em nós, para que o corpo funcione direitinho. Porque se a gente suplantar a ação de Cristo nas nossas vidas, o corpo morre. Não adianta estar aqui fazendo, agindo, se não estiver sendo guiado pela cabeça, o cabeça que é Cristo. Então a igreja é representada por Jesus e cumpre suas ordens. O corpo de Cristo. Há muitos que acham que por se tratar de vida espiritual, né, ser corpo de Cristo não precisa de agir no mundo espiritual, mas isso é um equívoco. É um equívoco. O Senhor age no mundo físico através de um corpo físico, que é quem? A igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Ele vai agir, meus irmãos, através de nós, da igreja. Pés para ir, mãos para fazer. Abraço. Uma vez o Senhor falou comigo, eu falei: Senhor, eu queria tanto o teu abraço. Ele falou: abraça e eu estou do teu lado. Abraça essa pessoa que está do teu lado. Amar uns aos outros é amar ao Senhor. É a representação da igreja nessa terra, amar uns aos outros. E então o Senhor age, né, no mundo físico, através de algo físico, um corpo físico, que é a igreja. Nós somos espírito, mas temos um corpo, e através desse corpo o Senhor age. Ele conta conosco. Né? O Jung Shu, ele fala que sempre que ele termina uma mensagem, ele, né, ora pelas pessoas, as coisas acontecem, ele fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, fizemos uma boa obra hoje juntos, não foi? Ele diz que sempre tem um feedback que ele dá ao Espírito Santo, o Espírito Santo está com ele devido à intimidade dele com o Senhor. Por que juntos? Porque ele vai falar sobre isso. O Senhor age através da igreja. Nós somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então, às vezes a gente acha assim: não preciso fazer nada, porque eu só estou orando, quem vai fazer é o Senhor. Ele está contando conosco.
para fazer. Ele quer essa parceria para fazer. E aí a gente fica com medo, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Nós já vamos chegar lá, precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Não podemos agir pelos nossos pensamentos mesmo, mas precisamos entender que o Senhor conta conosco para agir nesse mundo físico. Tá? O Jung Shu, ele vai falar da quarta dimensão. O que seria a quarta dimensão? Qual que é a primeira dimensão? O pastor Ari está aqui, né? Um cientista, ele pode me ajudar. A primeira dimensão é o quê? É um ponto ligando a outro ponto, uma reta, uma linha. Isso é a primeira dimensão. Várias linhas, várias retas, uma em cima da outra, formam um plano. Conseguiu ver? Uma linha, uma em cima da outra, forma um plano. Um plano, um do lado do outro, forma um cubo. Conseguiu ver? 3 dimensões? 3 dimensões. E a quarta dimensão, ele vai falar que é a dimensão espiritual, que o Senhor aí revelou a ele de uma forma maravilhosa. Então, para a gente agir no mundo espiritual, precisa estar ligado com o mundo espiritual. Mas no físico, o Senhor conta com algo físico, que é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então, Deus não depende de nada nem de ninguém para agir, mas Ele conta com a sua igreja como representante dEle nesta terra. Nós somos o corpo de Cristo. Esse corpo, para funcionar bem, precisa estar ajustado, né, como nós cantamos. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente. Então, a gente precisa viver isso. Vivendo em amor. Praticar, viver a palavra. Que a gente já sabe, né? Está na ponta da nossa língua, viver a palavra. Mas, realmente, vou te contar, sozinho, pelas nossas próprias forças, torna-se a missão impossível. Quem aqui assistiu já aqueles filmes da Missão Impossível? Eu fico assim, meu Deus, como que pode, né? Um negócio voando, é impossível isso acontecer mesmo. Então, sozinho, torna-se uma missão impossível. A gente não consegue sozinho. Mas, graças a Deus, que não precisamos fazer isso sozinho. O Senhor é tão maravilhoso que Ele disse, não vos deixarei só. Vou para o meu Pai, mas eu enviarei outro, o Consolador. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho ensinado. Tem até uma piadinha que a Edmeia Williams, eu não sei muito bem contar piada, irmãos, mas vou tentar. A Edmeia Williams, ela falou que quando o Senhor Jesus foi recebido no céu com muita pompa pelos anjos, né? Os anjos, glória ao Senhor, Ele venceu, Jesus venceu, morreu, mas ressuscitou, chegou na glória, amém, glória, que bom, o Senhor fez a obra, e agora, quem vai dar sequência lá na terra? Aí o Senhor Jesus disse, os discípulos, não se preocupem, eu preparei 12 discípulos. Aí os anjos coçaram a cabeça assim, os discípulos? Aqueles 12 discípulos? Ele falou, os discípulos. Ele tem certeza, Senhor? Ele falou, não, mas eu não vou deixar ele sozinho, eu vou mandar o Espírito Santo. Bom, com o Espírito Santo, aí sim as coisas vão acontecer. Os anjos ficaram aliviados. Realmente, sozinho nós não conseguimos, pelas nossas próprias forças. Mas a bênção apostólica que nós recebemos em todo final de culto, não é mesmo? 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, diz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A comunhão de quem? Do Espírito Santo. A graça é um favor que nós não merecemos, o amor de Deus é provado, né, quando Ele envia seu Filho ao mundo para reconciliar-nos com Ele, e a comunhão do Espírito Santo é o que nos mantém unidos. Sem o Espírito Santo agindo com liberdade em nossas vidas, fica impossível exercer a comunhão com todos os irmãos. Fica impossível. Lembrando que comunhão diz de identificação através da convivência, que traz semelhança, que traz unidade de sentimento, de pensamento. Então, como podemos dizer que nós temos comunhão com o Espírito Santo? Né? A comunhão com Deus e com o seu Filho Jesus é através do Espírito Santo que vive em nós.
E a comunhão é um caminho de mão dupla. Para qualquer relacionamento se desenvolver, duas coisas são indispensáveis: tempo e comunhão, que é a sintonia de sentimentos, de identificação, semelhança. Porém, é necessário entender que não tem como ser de mão única. É preciso ser de mão dupla. Falar a gente até fala, né? A gente tem mais facilidade, mas precisamos aprender a ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, porque Ele quer estabelecer conosco um relacionamento de profunda comunhão através do Espírito Santo. E qual é o lugar de escuta, né? Quando a gente vai orar, eu, pelo menos, até pouco tempo atrás, eu dobrava os meus joelhos e começava a falar. Senhor, terminava, amém, tchau, fui. E aí eu comecei a aprender que eu preciso ter um tempo de escuta com o Senhor. E eu lembro que a primeira vez que eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, me dirige o que eu devo orar. Como eu devo orar? Claro, eu adorei, né? Louvei. E aí eu falei, agora, o que eu vou orar? Por quem eu vou orar? E me veio em mente uma pessoa que nem mora nessa cidade. E eu comecei a interceder por essa pessoa. Orar por esta pessoa. E mandei uma mensagem para essa pessoa. Mas se nós não tivermos esse tempo, tipo, o Espírito Santo, e agora, o que nós vamos fazer? Qual que é o seu comando? A gente vai sendo guiado por nós mesmos, e às vezes entramos até numa repetição, né? Entramos num falar, sem ouvir o que Ele tem para dizer. E o Senhor quer falar conosco. Para que a gente agrade ao Senhor e saiba, né, o caminho que devemos andar, nós precisamos ouvi-lo. Para escutar de modo claro, é necessário desenvolver, então, disciplina no encontro com Ele. Jesus disse, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, Mateus 6,6. Né? E o quarto é um lugar, não necessariamente físico, mas uma disposição em ouvir a voz do Senhor. Pode ser aqui na igreja, no quarto, no banheiro do trabalho, na faculdade, aonde você tirar esse tempo para falar com o Senhor, ter essa disposição no seu coração. É a atitude de Abacuque, né? Abacuque 2:1 diz, vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como Ele vai responder à minha queixa. E nós temos um exemplo maravilhoso na Bíblia, sobre escutar a voz de Deus, com o Samuel. Samuel ainda era um menino, e ele estava morando ali com Eli, e aí ele ouve, Samuel, e ele levanta correndo e vai até Eli, sai do seu quarto, né, e vai até Eli e fala, me chamou o Senhor? E Eli fala para ele, não, volte a dormir, vai lá, não te chamei. E aí ele deita e novamente, Samuel. Ele levanta, vai até Eli, fala, não, eu não te chamei, vai deitar. E aí ele volta para o quarto e deita. E a terceira vez, Eli instruiu ele, olha só, quando te chamar novamente, você vai dizer assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi isso que ele respondeu. A terceira vez, Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas aonde que Deus falava com Samuel? É quando ele ia lá falar com Eli, o profeta, o homem de Deus, quando ele ia falar com o homem de Deus, Deus falava com ele? Não, é quando ele estava no quarto dele, sozinho na intimidade. Deus falava ao coração dele. Então, o Senhor Jesus mesmo nos ensinou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê no secreto te recompensará. Então, um lugar de escuta também é na intimidade com o Senhor, neste lugar de intimidade com Ele. E Deus não deixa de falar. Ele está falando conosco o tempo todo. A gente é que precisa afinar um pouquinho nossos ouvidos para entendermos a voz e o comando do Senhor. Ele fala com todos nós. Ele é relacional e Ele fala através do seu Espírito Santo. Será que nós estamos prestando atenção ao que o Senhor está nos ouvindo, nos falando? Será que nós estamos ouvindo o que Ele está nos falando? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Marcos, capítulo 4, verso 23. E quanto mais você se encontra com Deus, quanto mais você aguça, né, essa sua atenção para ouvir o que Deus está falando, mais fácil vai ficando de se identificar com o Senhor, com a voz dEle. É como aquela pessoa que te liga, né, o telefone, ela não precisa nem dizer quem é, o número não está salvo no celular, mas você já sabe pelo tom da voz, pelo timbre da voz que é a pessoa, né, de
relacionamento, de intimidade. Eu sei que é fulano. Ou não, não é, essa voz não é dele. Às vezes a gente recebe áudio, né? Ah, esse áudio é fake. Não é a pessoa, porque não é a voz da pessoa. Então, a gente precisa desenvolver este hábito de ouvir ao Senhor e identificar a voz do Senhor falando ao nosso coração. A Valnice Milhomes vai falar, né, como que Deus fala conosco, de que forma. Ela diz que nós somos, né, um espírito, habitamos um corpo, temos uma alma, somos espírito, e é nesse espírito, nesta parte, que Deus fala conosco, que temos a consciência de Deus na nossa vida. Quando um pecador se converte a Cristo, o Espírito revive, a comunhão é restaurada. E é exatamente aí, nesse Espírito que nasceu de novo, o lugar onde Deus vai falar conosco. É ali que o Espírito Santo passa a morar. E ele é a voz de Deus dentro do nosso espírito. É por isso que João declara, né, em 1 João capítulo 4, verso 13, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu espírito. Então, essa é a parte onde Deus se comunica conosco, no nosso espírito. E como o Espírito Santo fala conosco, né? Existem infinitas maneiras do Espírito Santo falar conosco. Nós não podemos limitar o agir de Deus. Mas aqui, a Valnice, ela destaca 3 formas. E o primeiro é um testemunho interior. Testemunho interior. Paulo declara em Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Esse testemunho é um conhecimento, uma impressão muito forte, uma convicção. Essa é uma linguagem do Espírito Santo para comunicar ao Filho de Deus o que está no coração do Pai. Então, para nós sabermos qual é a vontade do Pai, nós precisamos identificar esse testemunho interior dentro do nosso espírito. Quantas vezes, coisas assim, são detalhes. Por exemplo, nós estávamos aqui numa reunião um dia que era um workshop de dança. E aí, eu sentadinha ali, o Espírito Santo falou para mim, você vai orar. E você vai orar assim, assim, assim. Eu falei, eu vou orar? É a Ed que está dirigindo tudo. De repente, eu gostaria de pedir para a Simone vir fazer essa oração. Ué, o Espírito Santo já tinha até me preparado, já tinha me falado sobre o que era para eu orar. Você não ouve, às vezes você ouve, a gente vai falar aqui, mas às vezes é um testemunho interior, você sente, é um pensamento novo, algo novo que vem na sua mente que sozinho você não pensaria. É um testemunho interior muito forte. A Valnice fala então desse testemunho interior. E o segundo, uma voz suave. Quando, né, a gente ouve uma voz suave falando ao nosso coração, ele pode falar sobre Jesus, sobre o Pai, o Espírito Santo pode falar sobre você mesmo, sobre outra pessoa, te dando um comando específico. Ore por alguém, ligue para alguém, mande uma mensagem. Quantas vezes? E aí você manda a mensagem e a pessoa fala, como você sabia que eu estava precisando disso? Veio de encontro à minha necessidade. É o Espírito Santo comandando a sua vida, dirigindo você com essa voz. E a terceira forma como o Espírito Santo fala conosco, através da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Quantas vezes você busca uma resposta, você vai à Bíblia e ela te responde exatamente aquilo que você precisa. Traz alento à sua alma, alegria ao seu coração. O Salmo vai falar, né? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós devemos ouvir o Espírito Santo. Ele age de uma maneira nova, profunda, né? Nós, né, estamos habituados a consultar os nossos próprios pensamentos, a nossa razão, o nosso intelecto, né? Nossas conclusões eram através do raciocínio, até a gente aceitar Jesus. Mas para que a gente não dependa mais dos nossos próprios sentimentos, que é as informações dos nossos próprios sentidos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos, o que nós vemos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, deixando de lado os nossos próprios pensamentos. É como aquele barulho muito grande, e você tenta atender o celular. Um show, por exemplo, um shopping, na Avenida Central, quando você passa por ali, num dia de sábado muito tumultuado, Black Friday, e aquela coisa de barulho, e aí você tenta atender o celular, não estou ouvindo, o que é? Não consigo te ouvir, vou para um lugar mais calmo. Para você ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa acalmar o seu coração, os seus próprios pensamentos. Na
filosofia vai ter um termo, né, na esquizoanálise chamada epoqué. O que é epoqué? Você fazer suspensão de juízo sobre algo a fim de analisar o fenômeno em si. Você vai tirar tudo aquilo que você pensa a respeito de alguma coisa e vai abrir a sua mente para algo novo. É necessário fazermos isso para a ação do Espírito Santo. Tirarmos os nossos julgamentos. Ah, mas é isso que eu penso. É assim que é o certo. Calma aí, deixa eu suspender tudo o que eu penso sobre alguma coisa e deixa o Espírito Santo trazer a verdade dele ao meu coração. Ser guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos deixar o nosso eu, o nosso ego de lado. Amém? Então, os pensamentos do Espírito Santo, eles não nascem dos nossos próprios. Eles vêm de Deus e são comunicados ao nosso coração. Não quer dizer que a gente não tem mais mente, né? Quer dizer que a nossa mente agora ela foi renovada, restaurada, para estar alinhada com o seu espírito. A nossa alma, o nosso intelecto está à disposição do Espírito Santo. Então eu falo, mas esse irmão é difícil de amar, Senhor. Olha o que ele me falou, para mim foi uma ofensa. E aí o Espírito Santo vem com o pensamento dele. Ah, calma, está passando por problemas. Calma, eu vou trazer paz ao seu coração. E algo sobrenatural acontece na nossa vida através da ação do Espírito Santo. Por exemplo, né? Seus pensamentos se alimentam de vozes externas, de informações externas. A voz do Espírito vem de Deus e, por vezes, ele traz ideias novas, instruções novas, pensamentos incomuns, que para a gente, assim, tipo, não tinha pensado nisso, nunca tinha pensado nisso, então o Espírito Santo traz algo que você jamais teria pensado. E o pastor Luciano Subirá, quem conhece? Pastor Luciano Subirá, maravilhoso, vale a pena acompanhar as mensagens. Ele vai falar que o Espírito Santo, ele te fala para falar coisas que naturalmente você não faria. Aí um irmão foi buscar um conselho com ele e falou, pastor, eu tenho acordado, estou tendo insônia, todos os dias, na mesma hora, eu acordo. Que hora que é, meu irmão? 3 horas da manhã, eu acordo, queria que o senhor orasse para que eu não tivesse mais essa pausa aí no meu sono, que eu conseguisse dormir bem. E ele falou, mas será que não é para você orar? Ele falou, orar? Deus não me falou nada sobre isso. Irmão, se Deus está te acordando todos os dias, às 3 horas, você quer que desça um anjo do céu e fale para você ir orar? É o Senhor te convocando para algo. A gente precisa ter sensibilidade. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu haja? Ele está falando o tempo todo, mas a gente não quer parar para ouvir, né? A gente está com muita correria para ouvir. Então, Deus fala dessa forma, através do Espírito Santo, né, com um testemunho interior, através da palavra e através da sua voz mesmo, falando aos nossos corações. E essa forma do Espírito Santo falar, ela já começa a agir a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Aceitou a Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. A minha cunhada, Vanessa, ela aceitou Jesus aqui, nesta igreja, e foi para o Nordeste fazer um passeio em família. Daqui eles foram para lá. E aí ela já foi, né, com o Espírito Santo dentro dela. E ela disse que lá ela sentiu algo. Ela recebeu um comando diferente, de fazer algo diferente que ela nunca tinha pensado na vida. Eu falei, o Espírito Santo já está agindo através de você. Ainda mais que era uma coisa boa. Faz, né, minha filha, que é o Espírito Santo mandando. Seja guiado pelo Espírito Santo. Então, a partir do momento que nós entregamos a vida a Jesus, o Espírito Santo já começa a comandar a nossa vida. Mas existe uma forma mais excelente disso acontecer dentro de nós, que é maravilhoso, é a promessa do Pai. Atos capítulo 2, verso 1 ao 4 diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento forte, veemente, encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava.
a descida do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, a promessa do Senhor Jesus, quando ele disse, eu vou, mas eu vou enviar outro, ali no dia de Pentecostes se cumprindo. Pá! O Espírito Santo desceu sobre o povo, todo mundo foi cheio do Espírito e começaram a falar em outras línguas, cheio do poder de Deus. E por que será que a gente fala em outras línguas? Tem pessoas assim, né, que, eu acho meio estranho, eu prefiro ficar quietinha, eu sou muito discreta, eu gosto de ficar quietinho. Será que foi discreto o dia do Pentecostes lá? Será que foi bem tranquilinho? Eles vinham falando em outras línguas e perceberam que era a língua deles, né? O idioma deles. Mas o que eles falaram dos crentes que estavam ali? Falaram, esse povo está cheio de vinho, estão embriagados. Como que uma pessoa embriagada anda? Como que uma pessoa embriagada se comporta? Cheio do poder do Espírito Santo. E a Bíblia também vai falar, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, do poder do Espírito Santo. Eu lembro que, quando eu era jovem, um outro rapaz, ele falou assim, quando eu for batizado com o Espírito Santo, eu quero ser batizado bem quietinho, lá no último banco. Irmãos, ele foi o que mais fez aquele alvoroço na igreja quando ele recebeu o dom do poder do Espírito Santo. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Amém. Deus quer batizar a todos. Bom, vamos chegar lá. Tá? As línguas são um sinal de quê? Tem gente que fala assim, não, a gente não pode falar em línguas no culto. A gente tem que falar em línguas lá no quarto, quietinho. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 22, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 22. 1 Coríntios 14, 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes. Para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, e não para os descrentes. Falar em língua é um sinal, um selo de que nós somos diferentes, que nós temos coisa diferente, sim. Então, não é só para falar lá no quarto quietinho. Nós tivemos um domingo com Jesus aqui no dia 6 de setembro de 2021, se eu não me falha a memória. Um irmão começou a falar em mistério, aqui na frente. Quantos lembram? Começou a falar em mistério, era uma língua diferente. Ele aqui, os irmãos adorando, e veio a irmã Simone, que era uma visitante na época. E ela pegou o microfone e falou, Deus me deu a interpretação de tudo que o irmão falou, em línguas ali. E ela nos entregou uma palavra profética que eu guardo no meu coração até hoje e vejo-a cumprindo-se. Deus nos deu um selo, e a gente não pode se envergonhar desse selo. Se o Espírito Santo quer fluir, deixa ele fluir. A gente não pode controlar o Espírito Santo. É claro que aí, né, as línguas são dadas para a interpretação, 1 Coríntios 12, 10. Há outro poder de operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas e ainda há outra interpretação de línguas. O livro Paixão por Sua Presença, de John Bevere, quem já leu? Indico, maravilhoso, maravilhoso, John Bevere. Paixão por Sua Presença. E ele vai falar que, quando ele estava ainda na faculdade, ele deu uma palavra sobre o poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, no campus. E tinha uma jovem lá, que ela foi instruída que o falar em línguas, ela só no dia que ela fosse batizada. Depois ela não falaria mais em línguas. E aí ele explicou, deu a palestra, falou que não, que a língua permanecia, era um poder do Espírito Santo. E aí ela recebeu novamente, ali naquela reunião, começou a falar em línguas novamente. E aí ela foi dormir. Quando eles foram dormir, lá na casa, né, dos internos, era de meninas, ela sentiu o desejo de orar e foi para um cantinho da sala lá. E ela começou a orar em línguas.
E ela orava em línguas. E sabe quando você está sendo dirigido em orar em línguas e você não sabe o que você está falando e nem por quem? Só que ela perguntou para o Senhor, Senhor, o que é isso que está acontecendo? Ela falou, o Espírito Santo respondeu para ela, é um senhor, é um homem, continue orando. E ela continuou falando em línguas ali no cantinho para não acordar as outras meninas. Depois foi dormir. Quando acordou, né, no despertar do dia, uma amiga dela falou, amiga, você não sabe o que aconteceu, meu avô teve um infarto fulminante, mas às 4 horas da manhã aconteceu um milagre, e ele está vivo, está bem, o meu pai agora me avisou que está tudo bem com ele. Aí ela foi correndo lá contar para o John Bevere, pastor, olha só, aconteceu isso, eu senti de orar. E era exatamente na hora que eu estava orando, o avô da menina recebeu o livramento de morte. E o Espírito Santo tinha falado com ela que era um Senhor e que era para ela continuar orando. Intercessão. Nós podemos interceder falando em línguas. Quantas vezes? Já teve situações aqui de eu vir antes para a tarde da benção, ficar orando em línguas, e eu sentia que eu estava orando em línguas, intercedendo pelo Brasil. Eu não sabia o que eu estava falando, mas eu estava intercedendo em línguas pelo Brasil. A gente precisa se deixar fluir pelo Espírito Santo. Então, é intercessão, né? Através do falar em línguas. A oração pessoal, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14 e 15. Pois, se oro em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? A minha mente fica infrutífera, mas o meu espírito ora. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ele não está falando para não orar em línguas. Ele não está falando para orar somente com o entendimento. É as duas coisas caminhando juntas. Nós precisamos, sim, buscar o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. E ela serve para a intercessão, foi o exemplo que o testemunho que eu já citei, Romanos capítulo 8, verso 26 também. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Teve um outro culto que o John Bevere fala que ele saiu com uma comitiva e uma das auxiliares ele saiu para pregar e ela ficou lá no último banco, quietinha, assistindo o culto. E no momento da mensagem, ela foi levada a falar em línguas, a interceder pelo pregador, que era John Bevere, em línguas. E ela ficou ali falando em línguas. No final do culto, a pessoa que estava na frente dela olhou e falou assim, parabéns pelo seu francês, muito fluente. Ela falou, eu não falo francês. Ele falou, você falou em francês o tempo todo enquanto o pastor pregava. E ele pregava lá o que você falava aqui. Você falava aqui, ele citava os versículos, as passagens bíblicas lá. Ela estava intercedendo pelo pregador numa língua que ela não conhecia, mas que a pessoa que estava assistindo o culto conhecia. E ele falou, eu sei porque eu sou professor de francês. Então, por isso que eu achei o seu francês muito polido, muito bonito. Então, a gente não pode subestimar, a gente precisa fluir pelo Espírito Santo e deixar Ele usar a igreja. Sozinhos nós não conseguimos, nós faremos as maravilhas através do poder do Espírito Santo, agindo livremente nas nossas vidas. E mais do que isso, olha o título do livro do John Bevere, Paixão por Sua Presença. Nós precisamos buscar essa paixão, desejar ter isso nas nossas vidas. E não andar com mornidão, como, não, tudo bem, deixa a vida me levar, eu estou meio indisposto com o irmão, mas tudo bem, isso vai passar, eu estou me sentindo angustiado pelo cenário que eu estou vivendo, mas tudo bem, eu acredito que vai passar, eu estou fraco na fé, mas tudo bem. Não está tudo bem, seja inconformado e busque ser cheio do Espírito Santo para você conseguir vencer, para você deixar o rio de Deus fluir através da sua vida, da minha vida, amém? E aí vai falar em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 39, não proíbam de falar em língua, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam o falar em línguas.
Mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Eu vejo que muita gente só tira essa parte do ordem e decência. Mas o proibir de falar em línguas está explícito. Falar em línguas está atrapalhando o culto. E o Espírito Santo fica abafado. Claro que cabe a gente ter coerência. Mas quando ele quer fazer, deixa fluir. E mais do que deixar fluir, busca essa paixão. Ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas, é um revestimento de poder. Sabe, lá em Curitiba a gente usa muito sobre tudo que a gente fala, né? Então você coloca uma blusa de lã, uma blusinha de malha por baixo, blusa de lã, a meia calça, a calça por cima, a bota, 2 meias, e ainda para sair lá fora você coloca o sobre tudo. Se reveste, porque senão você vai ficar tremendo no ponto de ônibus. Coloca o sobretudo e leva o guarda-chuva, porque faz as 4 estações no mesmo dia, lá em Curitiba. Então, é um revestimento. Você já está vestido, você já tem a salvação, mas você precisa ser revestido de poder. Antes de ser batizado com o Espírito Santo, né, em falar em línguas, as coisas faziam sentido, mas faziam menos sentido. Mas após ser revestido de poder, o entendimento se abre para o reino de Deus. A gente consegue assimilar com mais facilidade a palavra do pregador. O louvor que é cantado faz mais sentido, porque o Espírito está fervendo dentro da gente. A paixão aumenta, a unção aumenta. Nós precisamos dele, não é porque ele vai mandar, porque vai que eles precisam. Ele sabia que a gente precisava. A gente está buscando um avivamento para a gente ter coragem de defender a palavra de Deus. A gente vê a Bíblia sendo rechaçada, né? Envergonhada. A gente precisa de revestimento de poder para defender com excelência a palavra de Deus, para o Espírito Santo fluir livremente na nossa vida. E a gente defender o Evangelho e não falar, era para acontecer mesmo, tinha que acontecer mesmo. E cadê os defensores do Evangelho? Cadê os defensores da palavra? Revestimento de poder. Será que o falar em línguas é para todos? Será que é? O que vocês acham? É para alguns? É só para os que não têm vergonha? Não. Tenho boas novas. É a vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo e que ore em línguas divinas. De fato, se quiser ouvir o desejo do coração de Deus, ele está bem aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 5. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas estranhas. Atos 2, 38 e 39 diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão de longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Para todos, é para nós também. Só que, sabe quando a gente recebe um convite assim, qualquer dia você vai lá em casa, vamos combinar de você ir lá em casa, e nunca que o convite se concretiza, você fica assim, não, eu não vou, a pessoa falou que vai me convidar quando quiser. E às vezes a gente faz isso com o Espírito Santo, Senhor, vem, eu até quero, sabe, eu acho bacana, acho bonito, mas não tem aquela coisa assim, Senhor, eu quero. Irmão, já marquei para você ir lá em casa, tal dia eu quero você lá, eu preciso, quero você na minha casa. É diferente. A gente precisa desejar e fazer com que isso se torne realidade na busca incessante pelo poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Estamos passando por dias difíceis, sim, e precisamos do revestimento de poder. Vocês concordam comigo? Então, aqui nessa palavra eu usei, citei o livro da Valnice Milhomes, que ela vai falar alguns pontos, o livro A Quarta Dimensão, do Jung Shu, pastor Jung Shu, Paixão por Sua Presença, do John Bevere, e citei também o Poder Secreto da Oração e do Jejum. Né? E tem outros livros que também são maravilhosos, Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus. É um livro simples, fácil de ler, uma linguagem super acessível e é maravilhoso. Lendo esses livros, a gente sente mais desejo, sabe? Mais paixão, quer com mais vontade. E é claro, se for ler livro de Atos,
Você vai ficar inconformado de viver uma vida sem ter o dom do Espírito Santo atuando na nossa vida, fluindo através da nossa vida, né? Então, Deus quer aumentar a nossa comunhão com Ele. Os dias são difíceis, sim, a gente precisa manter a comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. E mais, manter a comunhão amando uns aos outros, e isso é um desafio, porque as pessoas são diferentes, e só o poder do Espírito Santo atuando na nossa vida vai nos dar esta condição, desta comunhão uns com os outros, mesmo os que pensam diferente. E nós somos o corpo de Cristo. O Senhor tem nos dado comandos. E a gente não pode achar que, como corpo de Cristo, eu não preciso agir, porque é o Senhor quem vai agir. Ele conta com a parte física, que é a igreja física, para fazer coisas físicas, naturais, no mundo natural, através de algo sobrenatural, que é o Espírito Santo, que faz parte da quarta dimensão, agindo nesta dimensão e fazendo as coisas acontecerem através da igreja, que é o corpo de Cristo. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? E como que a gente vai saber o que eu devo fazer, Senhor? E agora? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, estão falando isso, estão fazendo... Como que eu vou saber o que fazer? Ouvindo a Deus. Ouvindo como? Através do Espírito Santo. Na busca por Ele, na busca pela direção do Espírito Santo. Não se conforme em ser guiado pelos seus próprios pensamentos. Fala, Senhor, eu quero mais intimidade com o Espírito Santo. Eu quero ser guiada por Ti, Espírito Santo. Eu não quero só ver as coisas no âmbito natural. Eu quero ter a mente de Cristo, que é o cabeça da igreja, e o corpo precisa estar ajustado para que a cabeça dirija o corpo, fala, é por aqui que vocês vão, e todo o corpo vai junto em unidade, fazendo com que o reino do céu seja estabelecido nesta terra. Amém, amados? Então, o batismo com o Espírito Santo ajudará cada um de nós a viver a vontade de Deus, o Pai, em comunhão uns com os outros. Sozinhos não conseguimos, mas cheios do Espírito Santo, viveremos para a glória do Pai e cumpriremos o seu propósito em comunhão. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo e comunhão uns com os outros. Amém? Pastor Ari?